Bem-vindos a mais um Mago do CX, diretamente do Stay Studio. Galera muito fera aqui em audiovisual, em podcast. Cara, dá uma olhada no Instagram deles, vocês vão curtir muito. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Marcelo Araújo, ele que é gerente executivo de CX lá no Banco Pan. Acabou de começar a ser triatleta, é isso? Acabei de começar, 9 meses, quase uma gravidez. Aí. É isso, então vai parir daqui a pouco? Vai ter a corrida? Já foi domingo. Puta, boa, então você vai contar um pouquinho mais. E Marcelo, cara, obrigado por ter vindo aí, por ter topado o nosso papo. E eu queria pra começar que você contasse um pouquinho da sua história de carreira, mesmo pra todo mundo conhecer você já de cara. Obrigado pelo convite, Matheus. Bom dia pra todo mundo que tá me ouvindo aqui. Tô há 4 anos... Comecei minha carreira ali em 2011, né? Então hoje estou completando 14 anos aí no mercado financeiro. Né? Primeira empresa ali foi o Itaú Unibanco, né? E daí para frente eu costumo dizer, Matheus, que a minha carreira foi quase que um constante processo de trainee, né? Porque eu já passei por tantas áreas, né? E uma coisa em comum entre todas essas áreas é que sempre foram áreas cross, né? Tá. Onde eu comecei a descobrir ali que ter uma rotina muito específica era uma coisa que não me agradava tanto, né? Mas começo ali em 2011 no Itaú como estagiário, né? Por onde eu fiquei 10 anos, passando pelas áreas de auditoria interna, seguindo pela área de finanças, né? Ali onde a gente acabava falando quais são os projetos ali de fato, né? Que valem a pena a gente seguir com eles, né? Do ponto de vista de rentabilidade, de investimento. Na sequência, né, eu assumo um desafio numa área de dados, né, ali onde eu comecei a me apaixonar pela questão de você conseguir ter autonomia, né, para responder diversas hipóteses, né, que com ferramentas menos robustas, ou até no feeling, né, a gente acaba não conseguindo. E a partir daí eu tive uns 2, 3 anos de carreira, né, e aí a minha migração pro Banco Pan, que aconteceu ali em 2021, assumindo uma cadeira de governança de dados, né? Onde começou um trabalho ali de aculturamento, de derrubar qualquer tipo de silo, né, de negócio, de começar a ter uma composição de informações na visão cliente. E dali para frente acho que foi muito voltado, né, a sempre estar mais próximo ali ao contato com o cliente, à experiência de cliente, passando pelas áreas de CRM e enfim, né, aqui na área de Customer Experience e pesquisa. Legal. Marcelo, vamos lá, são acho que 2 coisas que você tem na carreira muito claras aí. Primeiro, o setor financeiro, e aí eu queria entender como é que você ter passado por tantas áreas te ajuda hoje na posição que você está. E segundo, que você tem muita passagem por dado, né? Você passou por muita coisa de informação, ou seja, você reúne na sua cabeça muito conhecimento em forma numérica mesmo ali, né? Com base. Como é que esses 2 pontos te ajudaram ou te ajudam hoje em CX? Legal, né? Eu acho que o fato de você passar por diversas áreas, acho que o primeiro ponto, né, me ajudou bastante a crescer na carreira, você já, eventualmente, em uma discussão da sua área atual, você já ter passado por desafios anteriores na cadeira de alguém que você está conversando naquele momento. Né? Então, tem uma palavra que eu uso bastante no dia a dia que é empatia. Né? Então, como é que você consegue, acho que, entender um pouquinho dos pedidos, conseguir contribuir com relação à sua experiência anterior, né? E com isso você construir sempre numa visão ali de parceria, algo que é muito maior do que você usar apenas a sua área, né? Ou se restringir a você mesmo para construir. Acho que esse é o primeiro ponto, que ajudou bastante, né? E quando a gente fala de dados, né? Eu acho que o meu começo de carreira, né, acho que a gente acabava discutindo um pouco, ele em 2015 a gente já falava muito de ser data-driven, né, todas as palavras bonitas ali, e de fato, hoje em dia, acho que são poucas as decisões que a gente precisa tomar só com base no coração, né, a gente tem uma gama gigante, uma massa gigante de dados, né, disponíveis, acho que eu falando aqui pelo setor financeiro, mas acho que eu consigo extrapolar isso para outras indústrias, né? Então, eu acho que as melhores decisões aqui que a gente sempre acaba tomando no dia a dia, elas são decisões ali mais relacionadas ao mundo de dados. Você comentou um pouco da parte mais exatas, né, da coisa, mas hoje em dia, quando a gente fala inclusive de dados não estruturados, a gente tem muito rastro, a gente tem muito dado qualitativo, né? Seja do cliente, seja do fornecedor, enfim, seja de outras áreas da sua empresa, que quando você começa a combinar
esse tipo de coisa no seu dia a dia, você consegue ter uma visão muito mais panorâmica, completa e profunda, né, daquele desafio que você está discutindo até então. Tá. Vamos falar um pouco de data-driven, que eu sempre tive dúvida nisso, né? Que veio uma hype, depois meio que morreu a palavra, mas óbvio que os dados continuam sendo super relevantes. O que foi o meu entendimento de data-driven? A empresa ela vai chegar num nível tão rico de dados que as pessoas não têm que tomar mais decisões. Você vai colocar... Tô falando que eu entendi, tá? Não é o que tá o certo. As pessoas não vão precisar mais tomar decisão. Elas vão ter um modelo lá, um algoritmo, que baseado nas informações que ela está capturando, ela mesma vai se ajustando e tomando decisões. Sei lá, meio que nem o preço do Uber, que o Uber... eu quero cobrar o máximo possível, desse cara eu posso cobrar um pouco mais, desse um pouco menos, agora eu tenho que pagar mais pro motorista aqui um pouco. Ele vai maximizando o lucro dele nessa relação. Primeiro, o que é o Data Driven para você? E depois eu quero perguntar sobre como... Tudo bem, o ser humano ele tem a base toda de dados disponível para ele, mas tá bom, eu posso tomar decisões diferentes sobre o dado. 90% das pessoas estão, eu vou inventar aqui, insatisfeitas com o meu aplicativo. Eu posso acabar com o aplicativo, posso tentar melhorar o aplicativo. São duas coisas capazes, né? Dado o dado que veio. Então eu queria entender essa segunda camada também, enfim, um pouco disso. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que tem, inclusive, né, quando a gente discute AI hoje em dia, né, eu acho que tem muita coisa que a gente olha para trás, e é o que a gente chama bastante de backtest, né, nesse mundo mais de dados, que a gente consegue ter conforto de deixar uma máquina operando sozinho ali, tomando qualquer tipo de decisão, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o mundo dos chatbots hoje, a gente já vê que tem bastante... Tem um canal ali de bastante sucesso, né? Quando você vê o comportamento de um cliente, uma necessidade, e você tem uma máquina, né, que com base em dados já vai devolvendo isso para ele, né? Mas vamos trazer sobre uma outra perspectiva, né? Hoje, eu não sei o quanto que você assiste Fórmula 1, mas eu adoro, eu sou um entusiasta disso. E o que não falta, né, é tempestividade e um número gigante ali, né, de variáveis e dados disponíveis para o piloto. Mas no final do dia, o piloto ele tem que tomar uma decisão com base naquilo, né? Então, eu acho que as máquinas aqui, né, ou os dados, eles conseguem tomar as decisões por si só, mas eu ainda vejo que... ainda vejo que o capital intelectual humano ali, ele ainda é um fator fundamental, inclusive para fazer as melhores perguntas em cima dos dados, né? Então é um pouco do caminho que eu vejo, e até porque, até dando a minha visão, né, de como é que isso ele acaba se evoluindo no futuro, eu acho dificilmente, na minha opinião, que a gente vai ter, né, por exemplo, as máquinas aqui tomando a decisão de absolutamente tudo, porque a sociedade vai mudando, as necessidades vão mudando, né? Acho que a oferta e a demanda vai mudando e novos problemas vão surgindo, e a gente ainda precisa de pessoas ali, né, que estão evoluindo conforme essa evolução que eu acabei de comentar, né, e fazendo as novas perguntas que elas ainda não existem. Esse é um outro ponto, né? Tem aquela questão, não sei bem o que eu quero mapear, mapeia tudo. Aí vamos dizer que fosse possível, porque já é um esforço gigante, chega uma hora que você começa a ficar impossível de mapear, mas beleza. Eu mapeio tudo, tá bom, que dado que eu vou usar? Porque também, daí eu coloco numa AI para ela olhar todos os dados e tentar me cuspir alguma coisa. Mas tá, como é que você vai explicar? O que você quer da AI? No final do dia, se você não tiver o pensamento crítico humano, com essa visão, e muito que você falou também, umas coisas meio besta. Eu tinha uma persona lá, um senhor de 60 anos, ele gosta de telefone. Tá bom, ele gostava, depois do WhatsApp ele gosta do WhatsApp. As pessoas mudam, a gente muda, um dia a gente vai ser esse senhor também. Então, não dá para deixar as coisas meio congeladas no final. Mesmo que você monte bons... planos intermediários, né, bons algoritmos intermediários, algum momento você vai ter que olhar, temos que mudar, temos que dar uma calibrada. Acho que é um pouco disso, né? Perfeito. Tá, legal. E aí falando um pouco agora do banco, né? Então, olhando que você teve toda... bela sacada, né? Já passei por várias áreas, quando eu vou falar com aquele cara, eu sei o que dói nele. Eu sei o que ele quer, eu sei que é o objetivo dele, qual que é o bônus que ele vai receber, então eu consigo já viesar meu discurso, tipo, eu consigo fazer isso para você ganhar o seu negócio. Acho que, né, um pouco disso. Você que montou a área ou você que deu uma reestruturada, como é que foi esse processo da área de CX aí na sua mão? Vamos lá. A área de CX do Banco Pan ela existe desde junho do ano passado, né? Então, hoje a gente tem um responsável pela grande disciplina de CX e Research e UX, né? Então, a gente está falando de
mais do que apenas ali, né, olhar as jornadas do cliente, mas a gente também tem toda a parte de pesquisa de UX. Ou né? seja, a sua diretoria é uma diretoria que tem UX, UI, Research e tem também a parte do CX, de atendimento, imagino que seja... Atendimento apartado, né? Apartado. Mas hoje a gente tem todo o ferramental ali onde a gente se coloca, né, numa camada intermediária, né, entre todos os canais, ofertas de produto e todos os pontos de acesso do cliente. Tá bom. Ali, né, onde a gente tende a conectar os pontos. Tá bom. Ali, né? Tá bom. Então eu já peguei quase que um norteador ali bem estabelecido, né, pela pessoa que acabou vindo, né, e é o Bruno Caroni, que é um cara que veio do Nubank, né, que é um dos maiores cases aqui que a gente tem no mercado financeiro, né? E aí a partir dali, né, pegando todo o conhecimento que ele tinha, né, e aí todas essas fortalezas que eu fui construindo ao longo da minha carreira, seja no Itaú, seja no PAN, a gente foi desbravando ali e vendo qual que seria o melhor modelo ali, de fato, de CX, para a gente conseguir, né, se adaptar aos valores e missões ali do banco, né, aos objetivos de negócio, né, e quando a gente... você bem colocou ali atrás, né? Então, quando a gente olha o mapa ali de dores, né? O mapa de informações que a gente tem, qual que é o melhor caminho para a gente conseguir ser o mais assertivo possível, né? Para alavancar os objetivos que a gente estabeleceu. Tá. Né? Mas e aí hoje, assim, de forma até um pouco prática, assim, se você puder contar, não sei quando você pode abrir, né? Como é que você divide a área hoje de CX? O que vocês têm de braço? Como é que são as pontas aí? Não, né? vamos lá. Né? Então, a gente tem... Basicamente aqui a gente separa a área de CX em duas grandes raias, né? Sendo a primeira um time muito responsável ali por trazer a inteligência, né? E quando a gente fala inteligência é dar visibilidade das informações. Tá bom. Então, né, voltando ao básico, né, um time de dados, né? Então, é mais como uma sacada, né, de estruturação de todas as informações que antes estavam ciladas numa visão produto, prepará-las para uma visão cliente e aí sim dar uma visibilidade dos desafios e dos números e dos ponteiros numa visão mais panorâmica do cliente. Né? Ou seja, existe uma interação entre esse pessoal de dado com todo o time de produto para extrair informação dali. 100%. Parte da comida vem do produto, tá? Do time de produtos, do time de finanças, do time de atendimento e operações. Né? Ele reúne de todas as áreas. Reúne todas as áreas para a gente cada vez mais trazer efetivamente o footprint do cliente. Né? Então, eu gosto de começar com essa área, porque, na verdade, essa área acaba dando bastante norte do que as demais disciplinas que eu vou falar agora, eles acabam priorizando. Tá bom. Né? Então, a gente tem uma segunda vertical aqui que acaba fazendo melhoria contínua de todas as nossas jornadas que tem disponíveis, né? Então, com base nos números ali de satisfação, dos números de quantidade de clientes que acabam não conseguindo se resolver e migram, né, para um atendimento humano. Aliás, né, acho que quem que gosta hoje ainda, né, de ter que ligar para qualquer empresa para fazer, né, qualquer tipo de coisa. E os próprios dados ali de o quanto que esse cliente ele é engajado nos nossos canais, né, no nosso aplicativo, no nosso internet banking, nos nossos canais de WhatsApp. Né, e com isso a gente vai achando todas as oportunidades ali de melhorias, né, de acordo com todos os rastros que o cliente já vai deixando com base nos dados. Né? E o segundo ponto, não adianta a gente resolver o estoque, sendo que tudo que a gente está colocando, está disponibilizando no futuro... Vai gerar mais estoque, né? Cara, produtos e serviços acabam vindo com vários gaps. Né? Então, também tem uma vertical aqui que acaba olhando quase que um checklist, né, na esteira de desenvolvimento de novos produtos ou funcionalidades, quais são os mínimos dos requisitos, né, para aquele projeto efetivamente se tornar um MVP. Né? Porque o MVP é super relativo, né? Então, ele é viável sob qual perspectiva? Sim. Do P&L ou perspectiva de um cliente satisfeito? Né? Então, a gente começou a equilibrar essa balança também ali. E aí, além disso, a gente tem um time de relacionamento. Então, o que significa um time de relacionamento, né? Chegou um momento que a gente até pode falar bastante de CRM aqui hoje, mas chegou um momento que a gente estava ali sempre ofertando produto para o cliente, né? Falando de acessar o aplicativo. Mas, putz, Matheus, hoje é seu aniversário. Eu te dei parabéns hoje? Cara, você fez 5 anos de conta. Eu falei o quanto que isso é importante para a gente. Né? Então, a gente começou a criar toda uma camada de comunicação ali, interação com o cliente, basicamente trazendo 3 grandes pilares. Né? Então, o quanto que eu posso ensinar esse cliente a se autosservir, né? Já que ele teve que entrar numa central e foi dolorido para ele ter que fazer isso, para tudo que eu já tenho disponível lá para ele consultar e ele só não achou, como é que eu devolvo ele para o fluxo? E eu ensino ele efetivamente a fazer. O segundo ponto ele
ele já tem produto contratado com a gente. Ele já tem tempo de relacionamento. Ele até tem alguma principalidade, mas o quanto que eu estou ratificando para esse cliente todos os benefícios que ele já conquistou aqui com a gente. E o terceiro ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, né, que até desses três acho que é o básico bem feito, que é, né, a gente, cada vez mais quando a gente fala de bancos digitais, a gente está suscetível a ser um banco super disponível. Né? Então imagina, você está fazendo as suas compras no mercado, quando você vai fazer o pagamento ali, seja via cartão de crédito, seja usando o seu Pix, né, usando o QR Code, não está funcionando. Mas como é que eu consigo te antecipar essa informação antes de você saber? E quando voltar, por que eu não te aviso? Né? Então a gente criou toda essa agenda de comunicação onde a gente, né, a gente evita com que o cliente passe por qualquer tipo de frustração e dois, né, que ele tenha que necessitar de qualquer tipo de humano para resolver as coisas, né, que se ele procurar um banco digital, ele está bem propenso a ser um cliente que gosta de se servir por si só ali em um canal digital. Né? Então, essa é um pouco da forma com que a gente foi estruturando, né? Então, quando a gente fala de planos de ação aqui, a gente tem uma área que a gente consegue contar aqui para fazer comunicações com o cliente, né? Quase que num ritmo mais rápido, mas na outra ponta a gente também vai gerando backlogs, né? e oportunidades, seja para os times de produtos, seja para os times de atendimento e operações com as suas respectivas tecnologias, de ir melhorando a experiência do cliente, né, para que a gente consiga ter um cliente com uma experiência cada vez mais fluida. Você tocou um ponto interessante que assim, já faz algumas entrevistas e no começo não era assim, tá? Que as pessoas têm falado de comunicação com o cliente. Porque quando a gente pensa em CX, assim, pelo menos eu estou falando por mim sempre, não meu viés. Você pensa numa coisa assim, não, beleza, eu preciso escutar a voz do cliente, pegar informações de vários produtos ali que eu tenho, escutei, legal, processo as informações, trago para dentro do time, o time faz discussões semanais ali, escuta, pô, isso aqui é uma dor de fato, isso aqui tá pegando pesado, faz um projeto, melhora, né, estruturante, ou novos projetos estão entrando também passam por mim para não deixar precisar acontecer tudo isso, e legal. E eu vou criando essa rotina de melhoria contínua e olhando sempre para uma perspectiva de cliente. Perfeito. Ultimamente começou a aparecer muito, também a gente faz comunicação, não. Eu queria entender um pouco primeiro assim, você falou um pouco de CRM, eu queria explorar mais, mas vamos falar de comunicação direta e depois a gente entra em CRM. O que não é só a sua área que se comunica com o cliente. Então a primeira pergunta é como é que sabe quem deveria falar com o cliente em cada momento? A primeira pergunta eu acho que é essa, que é mais desafiadora, assim. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Porque você imagina, né, que além de ter uma competição interna, né, do que a gente deveria, no bom sentido da palavra, é claro, né, mas que a gente deveria fazer alguma comunicação com o cliente, a gente também tem que lembrar que todos os nossos concorrentes também estão fazendo comunicação com o cliente. E outras empresas de nada a ver com vocês também estão se comunicando com o cliente. Perfeitamente, né? Então, até mesmo sobre o que a gente quer falar com o cliente naquele dia, a gente tem que entender qual é o melhor canal, né, qual é a preferência de recebimento desse cliente, né? E qual é o momento desse cliente para eu falar sobre qualquer tipo de coisa. Tá. Né? Então, como é que a gente tem estruturado isso? Né? A gente tem efetivamente um time ali de governança no CRM, que ele é quase que o goleiro que garante, né, que vai ter uma ordenação, uma quantidade máxima, e a gente olha o quão saturado está esse cliente. Ou seja, o Matheus é um cara aqui que ele faz algum tempo que ele não clica mais nas nossas comunicações. Ele nem abre, aliás. Esse cara aqui tá super saturado, a nossa comunicação tá vai vendo só incomodar ele, né? Assim, inclusive nas próprias pesquisas ali, né, de NPS, por exemplo, a gente acaba coletando esse tipo de feedback que você acabou de comentar, né? Então é o momento que a gente dá um descanso pro cliente, né? E a gente volta em algum momento a falar, seja de novas ofertas, seja de novos assuntos que a gente gostaria de falar com ele. Mas você dá um tempo para ele. Mas a gente dá um tempo para ele. Tá. E só uma pergunta, você falou, o time de CRM tem uma governança. Esse time não está nem com vocês, nem com marketing? Ou... Não. É um time independente. Tá bom. Que olha cross empresa. Tá bom. E aí, essa governança, ela vai olhando também para cliente e dizendo, cara, esse cluster de clientes aqui para por 6 meses. Esse aqui podemos continuar que ele está gostando, está se informando e está melhorando o uso dele dentro do aplicativo, está conseguindo se autosservir. É assim que... Perfeito. Tá. Perfeito. Sempre uma regra de segmentação, né? E mensurando ali com base nos resultados, e aí começa ali o aprendizado contínuo, né? Puta, deve ser...
Eu não queria estar na pele desses caras de ter que ser goleiro, porque Eles têm a vida difícil. deve ser um monte de diretor. Não, tem que fazer o que eu quero agora. Acho que é mais do que isso, né? Porque no final do Não, dia... óbvio né? que eu fui... Claro, não, simplista. mas é mais do que isso no sentido de todo mundo tem alguma âncora de resultado a cumprir, né? E acho que o caminho mais rápido que a gente tem, né, e mais simples para você engajar um cliente é levando ele para o teu canal. Então, muita coisa acaba canalizando o time de CRM ali, né? Então, é uma missão bem difícil, né? Concordo. Eu tava num evento esses dias do próprio Magos, né? E aí foi um cara que trabalha comigo lá apresentar um case de robô de atendimento. E daí tinha uma menina na plateia. E o case nem era pra falar do look and feel da coisa, não era pra falar das frases e tal. Mas depois a gente faz um happy hour lá e ela tava e começou a falar: nossa, achei muito ruim aquela conversa com o cliente. Eu falei: por quê? A conversa era bacana, né? Não, aquele prompt inicial, eu falei: é o cliente do atendimento meio que nem um CRM ali, recebendo, não, agora tem uma oferta não sei o que, agora tem um festival não sei o que lá, agora estamos no Reclame Aqui, nananã. E eles querem colocar tudo isso na cara. No primeiro prompt fica um prompt gigante, ninguém lê, mas as empresas você tem isso, né? Talvez o diretor está numa ponta tão isolado que ele nem sabe, cara, o que eu posso usar? Pode, coloca. Né? Se ele não está olhando que nem esse time de CRM olha para coisa, e não é por maldade, não é porque ele é, né? Cara, eu quero comunicar, coloca aí que eu preciso, né, fazer essa coisa acontecer. Então, eu acho que falta nas empresas uma baita sacada de ter esse time goleiro aí para segurar e não deixar atormentar o cliente. E é quase que um time é quase que um modelo de playbook de futebol americano, né? Então tem um time ali que está olhando para o ataque, né? Mas também tem que olhar para a defesa. Sobre isso também, essa questão de dividir as cadeiras, gostei da analogia, tem também aquela questão de ser estruturante ou não estruturante, né? Então, dentro do meu time CX, tem que ter a galera que está ali olhando para o imediato, ou nem necessariamente CX, mas alguém que está olhando para o imediato, para o dia a dia, para o problema, que geralmente é atendimento, mas tem que ter alguém totalmente isolado a isso, que não pode ficar vendo aquilo, senão vai se incomodar e vai querer resolver aquele problema, né? Todo mundo vai querer apagar fogo, olhando para o estruturante. Em vez de eu ficar olhando para o buraco que está na rua, eu vou olhar para quantas pistas eu vou ter que ter daqui a 5 anos. Senão você sempre vai ter um monte de buraco na rua e nunca vai arrumar. Acho que essas divisões de papel, essas divisões de olhar são importantes para o ser humano. É muito difícil alguém conseguir olhar para o todo e atuar no imediato, atuar no longo prazo, atuar no ataque, atuar na defesa. É bem complicado. Perfeito. Mas bacana. E assim, dito todo esse cenário desafiador, né? Conta um pouquinho das estratégias que vocês têm de aquisição e fidelização de cliente. Tanto uma que é adquirir novos e depois como garantir que esses caras continuem na base, continuem ativos ali. Tá bom. Não, eu acho que é muito do que a gente foi falando, né, até então aqui. Eu acho que quando a gente fala, né, e a gente vai passar talvez essa discussão aqui a ter uma plataforma de CRM bastante robusta, aqui é a gente entender, assim, antes mesmo de ir ao mercado, né, procurar novos clientes, o que tem dado certo aqui, qual que é o tipo de cliente que tem dado certo aqui, né? Porque a gente até pode ir numa direção, né, que ao meu ver, é um pouco utópica, de falar assim, cara, eu sou a empresa aqui, ou eu sou o banco, que eu atendo qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de necessidade, e eu atendo ele super bem. Cara, todas as empresas, elas têm pontos fortes, né, e têm diferenciais competitivos, e na maioria dos casos elas acabam se ancorando nisso, né? A gente pode até discutir alguns cases aqui, né? Mas eu acho que isto posto, a gente tem que olhar para a nossa base e falar o seguinte: quem que a gente está fazendo bem? Né? Qual que é o cliente que tá bem aqui, que eu estou maximizando aqui no nosso LTV? Né? E quem que eu não estou fazendo muito bem? Porque esses que eu não estou fazendo muito bem, talvez até queira trazê-los, né? Eles são rentáveis de alguma forma. Mas não necessariamente é o momento para eu trazê-los. Não agora, porque eu vou trazer mais gente infeliz para minha marca. Para quê, né? Perfeito. Deixa ele lá por enquanto, deixa eu melhorar isso aqui para, né? Perfeito. Boa. E aí, nesse sentido, né, fazendo esse lookalike da sua base, aí sim você começa a estruturar, né, de fato, seja via marketing, aquelas campanhas de mar aberto, seja um cliente que hoje ele é um correntista, né, porque inclusive no Banco Pan um dos nossos pontos fortes é a originação de empréstimo, né. Então, o Matheus vai lá, vai comprar um carro, a gente tem o lojista... Na própria loja tem um... Quer contratar um crédito consignado, um EP-FGTS, a gente tem os nossos correspondentes. A gente tem os nossos canais proprietários que o cliente consegue fazer a originação de empréstimos mesmo sem abrir uma conta. Mas chega um momento que a gente quer criar o relacionamento dele, né, e sair desse teto de receita e abrir um novo teto, que é o momento que ele consegue ter
uma posse maior de produtos, né? Então, acho que quando a gente fala de aquisição, o que a gente tem tentado fazer é olhar para dentro, né, e ter estratégias ali que cada vez mais a gente consiga trazer clientes que deem fit com o que a gente tem para oferecer, né? E aí começa o segundo desafio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente falou de comunicação agora há pouco, todos os bancos estão tentando trazer esse cliente, né? Seja na ponta de adquiri-los, seja na ponta de retê-los, né? Então, nesse sentido, começa um ciclo de vida onde um cliente está no estágio de berçário, em algum momento ele vai começar a crescer, ele vai entrar no estágio de maturidade e vai começar eventualmente a dar sinais de churn, né? Então, desde ali, a gente tem que ter uma estratégia, né, muito forte de relacionamento, de quais são as próximas conversas que eu tenho que ter com esse cliente, né? Ali no nosso aplicativo, quando a gente fala de oferta, ou até mesmo de alguma coisa que a gente queira despertar a atenção do cliente, qual que é o momento que eu deveria, né, ter essa interação e sobre o que eu gostaria de interagir com o cliente, né? E eu acho que é acompanhar a vida dele ali com base em dados, né? Então, e a gente fazendo os reforços positivos, né? Um exemplo disso, eu vejo que na prática, acho que é um dos pontos mais difíceis da gente conseguir fazer com maestria ainda, né? Não falando aqui só pelo PAN, né? Mas uma visão Uma do geral, mercado. tá? Cara, todos os dias, a partir do momento que um cliente ou ele ligou para você, ou ele deixou um rastro no seu aplicativo para que ele acessou, ou ele fez uma transação fora do aplicativo, ali, seja qualquer uma, compensando um boleto. E qualquer necessidade que esse cliente tenha, como é que você consegue antecipar isso, né, para um operador que está lá na ponta e a gente sabe que a vida dele não é fácil, né? Como é que você consegue, assim, no momento que o cliente já teve que sair do fluxo ótimo dele e entrado lá no teu atendimento, cara, como é que você consegue parar e falar o seguinte: ó, já sei já sei pelo que você me ligou. Aconteceu isso, isso e isso, né? Então a minha solução é fazer isso, isso e isso aqui. Posso te acompanhar? Como é que a gente consegue surpreender o cliente positivamente, né? E fazer com que, mesmo que ele tenha tido essa frustração, como é que você consegue reverter isso eventualmente em linha, né? Ou até mesmo no seu aplicativo com uma interação ali, um pop-up? Como é que você consegue reverter a percepção dele mesmo num caminho ruim? Eu acho que esse ponto, esse gancho é fantástico. Porque pensa em duas pessoas. Vamos lá, eu e você, a gente trabalha no mesmo lugar, não na mesma área, a gente se cumprimenta e passa um ano trabalhando junto, tá? Cara, meu nível de confiança com você é um nível baixo. Não que eu não confie, mas também não tem nada que me leve a confiar em você para te contar coisas íntimas minhas, ou se eu tiver um problema muito grande, contar com você, porque a gente convive, mas nunca se relacionou. A partir do momento que eu tive um conflito com você, a gente entrou numa situação muito... A gente ficou preso no elevador, sei lá, qualquer situação inusitada de mais risco. E você, naquele momento, me ajuda. Então, olha isso, eu estou comparando um período longo com pouca interação, ou com, né, ali tranquilinho, ou um período curto que teve algum... A gente caiu numa ilha, sei lá, qualquer coisa, né? Um avião bateu, um ônibus bateu, a gente está na floresta, qualquer coisa. Quando você tem, ou teve um conflito entre você, quando as pessoas usam, então vamos usar o conflito que é mais realista, vai. A gente teve um baita conflito e aí você me chamou pra conversar, Matheus, pô, queria te pedir desculpa, fiz besteira, tava de cabeça quente ontem, me perdão, mas ó, vou te ajudar nisso aqui, inclusive pra tentar te reparar. Veja como um problema vai me levar a um nível de confiança e relacionamento com você que a gente nunca ia ter passando mesmo 5 anos no mesmo lugar. Então eu acho que essa sacada, ela é tão real pra empresa quanto é pro indivíduo, né? Perfeito. Acho que é total o caminho aí, difícil fazer, como você falou, né? Baita desafio, mas acho que é um baita caminho. Perfeito. E queria entender também um pouco desse cliente não embarcado, posso chamar assim? Que é o cliente que não tem aplicativo, o cliente que pegou empréstimo, o cliente que aplica num produto banco via terceiros, né? Porque dá para aplicar. Eu acho que o Banco Pan deve ter fundos ali que você pode aplicar via outros Perfeito. bancos. E vocês devem ter uma base muito grande de pessoas assim, imagino eu, que são os não embarcados. E aí, como fazer para esse... O que vocês já fizeram? Algum case legal que vocês podem contar? Alguma coisa que vocês gostariam de fazer para tentar trazer esse cara para dentro? Tem algum? Vocês podem contar também, né? Claro, acho que é um pouco do momento, né? Que a gente está vivendo, né? E é um pouco do momento que uma boa parte do mercado de bancos de fintechs ou bancos digitais também estão vivendo, né? E acho que você falou muito bem daquela questão, voltando, né? Do estruturante do tático, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte:
que a gente vai falar muito sobre digitalização, né, desse cliente. Cara, eu quero que esse cliente vá para o nosso aplicativo para não só ele conseguir se servir, né? Mas eu também ter um canal ali onde eu consiga passar mais informações, inclusive convidá-lo a ter um relacionamento mais abrangente com a gente. Mas o seu aplicativo tem o que ele precisa? Né? Então, quando a gente fala de estruturante, a gente tem uma agenda, né? Um conflito ali de agenda entre o que dá receita, Imediata, rápida. imediata, rápida, né? E o que é uma coisa que, inclusive, você tem algum benefício de cost to serve, mas ele vem no tempo e ele é muito menor que a receita. Né? Então, assim, existe uma agenda de pós-venda para esse cliente já? Existe uma completude de funcionalidades para esse cliente embarcada no seu canal? Então, porque o primeiro ponto é o seguinte, imagina, você me convidou para vem aqui pro nosso aplicativo porque, cara, é legal você estar aqui você vai conseguir ter muita praticidade. Tá, eu financiei um carro, por enquanto não tenho nada, e aí você me convida para entrar no aplicativo. Isso. Esse seria o cenário, tá? Esse seria o cenário. Tá. Então, assim, mas o que tem no seu aplicativo que vai ajudar no meu dia a dia? Tá, então, se não tem nada que vai me ajudar, inclusive pelo nosso primeiro ponto de contato, talvez eu nem queira esperar o que você tem para me dizer nos próximos passos. Então, o primeiro ponto é, você tem completude ali, né, de pós-venda? Você tem o mínimo que o cliente está esperando? Acho que esse daqui é o primeiro desafio. Né? E o segundo desafio, sendo esse primeiro muito bem sucedido, é o seguinte, já que você tem isso aqui, e aparentemente pelos rastros que você está deixando aqui, né, então pela sua resposta nas pesquisas, que tal você se juntar a nós aqui na agenda de conta? Que tal você se juntar a nós aqui, por exemplo, para ter um relacionamento muito mais abrangente? Né? Então a gente tem feito esses dois steps. Primeiro, vem aqui que a sua vida fica mais fácil. E no segundo momento, cara, traz aqui a sua principalidade, né? Ou seja, traz aqui todo o seu fluxo financeiro. Ou pelo menos o maior, né? O principal, maior, né? O principal, que a gente tem benefícios muito legais aqui para você. Né? E a gente tem uma gôndola aqui de produtos e serviços bancários aqui que vai fazer com que você, cara, confie na gente aqui e não queira mais tirar seu dinheiro do nosso banco. Puta, legal. É como você falou, né? Só que o problema é que todo mundo tem gente muito boa também, pensando em tudo isso e tentando cada um trazer para o seu. Não, baita desafio. E aí, falando um pouco, eu queria aprofundar um pouco mais em dados no sentido de indicadores de satisfação. Então, beleza, você me contou essa história, o cara não era embarcado, ele embarca, consigo trazer ele para embarcar, depois eu consigo ampliar o relacionamento dele com o banco, ótimo. Como é que vocês estão medindo, agora falando do micro mesmo, né? Quais indicadores em cada momento, ou em alguns momentos que você acha relevante contar, que vocês usam para falar, pô, sucesso, ou isso aqui foi bacana, isso aqui não deu tão certo, vamos mudar. O que vocês estão usando aí de... A gente tem acompanhado 3 grandes blocos, né, de indicadores. Né? Então, o primeiro deles é o seguinte, qual que é a quantidade de clientes digitalizados que a gente tem na nossa base? Né? Então, do seu estado mais macro. Né? A partir dali, quantos clientes acessam recorrentemente, né, o seu aplicativo, seja na visão do mês, seja numa visão mais diária, né? Enfim, qual que é a frequência de uso desse cliente. E eu acho que a grande sacada, Matheus, nesse primeiro indicador, é menos o indicador por si só, mas as dimensões que você traz a partir dele. Né? Seja por tipo de cluster, tipo de base, se ele é um cliente que ele está passando por em algum momento de endividamento, se ele é um cliente adimplente, né? Se ele é um cliente que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos, como é que você consegue transformar as personas, né? E como é que colocar o comportamento dele menos numa foto, mas num filme, né? Então, é um pouco do próprio desafio da digitalização e de reter o cara ali. O segundo bloco é um pouco do que a gente acaba trazendo, que é muito comum, né? Acho que em todos os mercados, que é o contact rate, né? Então, o quanto que esse cliente é que ele tá precisando abandonar, né, o fluxo feliz ali, né? Então, de autosserviço, no seu dia a dia dele, a gente interrompeu porque ele precisou falar com um humano. Né? Então, acho que esse é um segundo. E a gente acaba crescendo com todo o caminho eventualmente não planejado que esse cliente teve no nosso aplicativo. O que isso significa? De todos os cliques que você deu ali no próprio aplicativo, quantos deles deram sucesso? Ou seja, você conseguiu avançar? Quantos deles você teve um problema técnico, né, conhecido como bug?
ou você teve alguma devolutiva de negócios ali de, putz, esse produto aqui você não é elegível, né? Sendo que essa segunda parte aqui, por que que você me colocou num lugar que eu não sou elegível? E o dois, qual que é a alternativa que eu tenho e como é que você vai resolver o meu problema? Né? Então, acho que é o segundo pacote aqui. E a gente entendeu, com base no nosso aprendizado de sair da visão produto e ir para uma visão cliente e começar a compor essa cesta de indicadores, que esses blocos anteriores que eu comentei, eles são as partes mais fundamentais para eu ter um cliente mais satisfeito. Que aí entra o nosso NPS e toda a família de NPS. Né? Então, o quanto que de fato é o nosso NPS global, né? O quanto que o cliente está satisfeito ou não com o produto que ele adquiriu, e se ele ligou no atendimento, né? Além do C7 que a gente faz em linha, ele mudou de opinião em relação ao C7, o problema dele foi resolvido, o que a gente consegue aprender em relação a isso, né? E aí os próprios indicadores transacionais das jornadas mais críticas, né? Então a gente tem pilotado, né, diria, a área muito ancorado nesses grandes objetivos aqui. Ou seja, existe um cruzamento de informações do tipo de uso, como ele usa, quanto tempo ele usa, que botões ele clicou e o que gerou a ligação. Existe esse olhar. Existe esse olhar. E parece algo muito básico, mas é difícil ver uma empresa que faz isso hoje em dia. Ainda óbvio, todo mundo gostaria de fazer, mas eu ainda não vejo isso acontecendo de forma ampla ainda. Existe, como você falou, né? Existem vários feudos dentro da empresa, vários grupinhos, várias vilas, e cada um cuida de uma coisa, então acaba-se não se correlacionando as coisas. O que faz todo sentido. Perfeito. Porque eu aprendi que 10% dos caras que caíram nesse pedaço aqui ligaram. Cara, tem algum erro aqui. Ou tá comunicando errado, ou tá dando uma, né? Aquela ligação que o cara liga. Quero te oferecer um crédito. Que maravilha! Eu já gastei, sei lá, que o cara começa a falar um monte de besteira para não ligarem mais, né? E a mulher, não, então não vou dar crédito para você. Então não oferece para quem não pode, não, crédito. Legal. E dito isso, dito que vocês conseguem medir nesse nível de detalhe, como é que isso reverte, então, e que você tem essa preocupação de não oferecer produtos para quem não é o cliente ideal, né, ou que não tem acesso? Como é que vocês personalizam isso tudo? Eu digo isso tudo desde o aplicativo até o atendimento, enfim, existe isso? Já está se trabalhando nisso? Como é que é essa... A gente está num caminho, né? Então, acho que tem duas grandes frentes que são importantes, né? Que uma é como é que você segmenta a sua base de clientes com comportamento comum. E aí vamos imaginar que cada um desses grupos de clientes, eles têm quase que um aplicativo diferente, né? Ou seja, um conjunto de ícones, de botões, de ofertas, né? Então uma experiência quase que customizada ali para aquele grupo de clientes. E acho que a segunda parte da história é como é que a gente consegue se orientar a eventos, né? Que também é uma palavra que ela surge aqui nos últimos 5 anos, com a tecnologia evoluindo, né? No seguinte sentido, de você está no contexto, você está no momento da sua jornada, como é que eu consigo te falar agora, né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu consigo parar um pouquinho a sua jornada e eu te fazer uma oferta mais contextualizada naquele momento que você está precisando? Né? Então, como é que a gente, resumindo, né? Então, como é que a gente organiza a informação e a gente traz tempestividade para a gente conseguir disponibilizar isso para o cliente de forma muito rápida e contextualizada. Né? Ou seja, então você tem um aplicativo que é uma caixa, eu vou simplificar, tá? Não leve a mal não. E você tem um monte de botões ou funcionalidades aqui fora da caixa e para cada grupo de clientes você monta esses botões ou essas funcionalidades no aplicativo. Legal. E o que você está dizendo é que, além disso, você consegue começar a brincar com... Tá, se o cliente é desse perfil e clicou aqui, eu consigo dar popar isso aqui porque faz sentido para ele. É isso, nesse nível. Quer dar um exemplo um pouco mais... É nessa linha, né? Então, vamos supor, você precisa fazer uma viagem internacional. Tá bom. Acabei de ver que você, com base na autorização de dados, respeitando a LGPD, que você está, neste momento, no aeroporto de Guarulhos. Você está fazendo uma viagem internacional para os Estados Unidos. Eu já habilitei meu cartão, provavelmente. Não sei se tem que habilitar ou não. Tá. E você já habilitou seu cartão? Habilite agora. Você está precisando de dólar? A gente tem um parceiro aí que pode te ajudar. Né? Então, você pegou exatamente o momento do cliente, né? E com base num gatilho, você conseguiu fazer, eventualmente, o que o cliente estava precisando naquele momento. Isso é um tesão, hein? Porque...
Porque acho que durante todo o tempo que eu não estou viajando é uma coisa completamente inútil para mim. Eu não quero saber se tem câmbio de dólar e nem se eu posso habilitar meu cartão ou não. Mas naquele momento, inclusive, eu acho que é aquela coisa que você falou, né? Pô, tem gente que eu não gosto de comunicar, tô pensando por mim. Aí eu não gosto de ficar recebendo um monte de push de um monte de coisa de todos os meus aplicativos. Não curto. Mas um push desse eu gostaria. Se eu tô indo viajar e alguém me lembrou disso, mesmo que eu não queira, eu vou ficar feliz. É o meu momento. Faz sentido pra mim naquela hora. Exato. Puta. É a leitura de, olha, essa empresa me conhece, essa empresa sabe o que eu preciso. E as coisas que ela fala comigo são relevantes para aquele momento. Perfeito. Porque a hora que durante o ano você consegue fazer, acho que 5 ou 6, não precisa muito mais que isso, ofertas que fazem sentido, eu acho que eu presto muito mais atenção naquela empresa do que nas outras, porque eu sei que ali vão vir coisas que fazem sentido. Mesmo que, óbvio, vão ter falhas, vão ter coisas mais ou menos, mas você passa a olhar muito mais do que... Perfeito. Legal. Bom, bem legal. Isso E esse trabalho nunca é sozinho, nunca é a área de CX, né? Você tem um envolvimento com muitas áreas. Isso que eu acho que é mais difícil, porque pro cliente fora, olhando, parece que é fácil, mas quando você envolve um monte de gente para organizar isso de áreas diferentes... Perfeito. Acho que tudo parte, né, de você ter norteadores de negócio muito claros, bem estabelecidos, uma agenda de produtos que se converse com isso. Você tem toda uma plataforma robusta, né, que permita você não só identificar, mas conseguir trabalhar, né, em velocidade de cruzeiro para conseguir chegar no tempo que o cliente precisa, né? E uma pessoa ali, né, uma área de CX ali que consegue conectar os pontos ali, entender com base no teu comportamento, né, na sua necessidade atual e no teu histórico, cara, o que você precisa nesse momento, né? Então, assim, é zero trivial, né? E acho que é um desafio que a gente vê poucas empresas ali surpreendendo no dia a dia. Para não dizer nenhuma, muito poucas. E aí, me vestindo no papel de cliente, né? Eu acho sim, que sim. Hoje tem poucas empresas que conseguem ser bem-sucedidas, né? Acho que nesse sentido. Verdade. Vamos falar um pouco de gestão, né? Pô, em algum momento você começou como estagiário, então você nunca geriu o time até o momento que você recebe o primeiro, né, desafio de ter gente. Como é que foi essa jornada? Porque para muita gente, você pega uma pessoa que performa bem em alguma coisa, de repente você promove ela, na cabeça dela, ela fala, bom, fui promovido porque eu sou bom naquilo, né? Naquela parte técnica. E você tem que mudar quase completamente o seu skill. É outra coisa que tem que fazer. Acho que tem um bug na cabeça de todo mundo que passa por esse processo. Como é que foi para você essa mudança de times? E agora, além de gerir um time direto, tem um monte de peers ali para organizar, para orquestrar, para convencer, para tentar... Enfim, como é que foi esses passos aí? Eu acho que até uma história... olhando hoje o Marcelo, né, lá na frente, né, com base no que aconteceu, é uma história bem engraçada, né? Mas na época não foi muito engraçada, não. Então, eu virei gestor, né? No formato diagonal, né? Ou seja, quando você assume você é promovido, né? Numa outra área. Tá. E eu estava num contexto de finanças, né? Onde eu fazia valuation de projetos ou investimentos do banco, ou M&A proprietário, e eu fui assumir uma área de dados, né? Bem... Para quem conhece alguma coisa de dados ali, eu nunca tinha aberto um SQL. Assim, no máximo, modéstia à parte, até aquele Excelzinho do dia a dia ali... Era bom. Isso aí acho que eu conseguia rodar bem, né? Mas, então, a parte engraçada dessa história é que é muito na prática que você vai aprendendo as coisas, né? E muito com base nos seus erros e com a escuta ativa das pessoas que... Seja teu time, que acho que é a principal âncora ali que você tem que ouvir, né? Seja seus pares, seja seu gestor, né? E aí acho que eu sempre tive a escuta muito ativa, né? Eu sempre fiz questão de mostrar, né, as minhas vulnerabilidades, óbvio, né, à medida do possível ali, como um gestor que estava sempre disposto a aprender. Na prática, quando eu entrei lá para a área de dados, né, o time falava, cara, mas o que você acha que eu posso fazer aqui? Eu posso seguir a técnica A ou a técnica B? Aí eu, de novo, né, comecei a aprender, cara, quais são minhas fortalezas? Pô, então eu fazia evaluation de projeto. Primeiro, antes da gente falar das técnicas, qual que é o objetivo desse projeto? Ah, sim, é isso, a gente quer aumentar a receita nisso. Ah, tá bom, legal. Qual que é a técnica que você mais acredita? Ah, eu acho que é essa. Então, vamos seguir a sua sugestão. Se nada der certo aqui, e já compartilha um prazo que seja factível para a gente errar, a gente segue a proposta B, né?
E aí você vai aprendendo, assim, a ter jogo de cintura, né? Na segunda semana, quando eu falava o A, eu respondia o B. Quando eu falava o C, eu ainda não sabia responder o D, mas essas coisas foram evoluindo. Foram acontecendo. E aí, o que eu cheguei na conclusão, né, Matheus? Que, assim, eu fui passando por várias disciplinas, né? Sejam elas mais ou menos técnicas, mas tinha uma coisa que não mudava, né? Assim, é você ter um framework de gestão que você pode estar numa área técnica, numa área muito de negócios. Acho que as pessoas, elas respondem... Acho que muito bem, né? Acho que a esses drivers, né? Então, eu costumo separar minha gestão em 3 grandes pilares. A primeira é propósito. Então, o que eu costumo falar pro meu time? Eu topo todos os dias ensinar do zero algum hard skill, alguma coisa técnica que você ainda não saiba. O que eu não topo? Né? Ter alguém no meu time que não sabe o porquê ela é relevante ou não sabe o porquê ela tem... não sabe o porquê a nossa área existe ou não sabe o porquê ela contribui aqui para o banco. Então, a proposta é muito clara. Eu sempre fui drivado, né, a proposta, e eu acho que é muito importante, né? E a gente vê que todas as novas gerações, né, que estão vindo, vêm de fábrica, isso, elas estão muito mais orientadas a propósito do que o senso do dever, né? Então, acho que é algo fundamental. A segunda parte é dar o caminho, né? Então, eu gostaria que a gente chegasse daqui até aqui, né? E o que eu tento trabalhar no dia a dia não dá sempre as receitas de bolo, né? Então, até porque os caminhos que eu optar podem não ser os melhores caminhos, né? Então, eu quero ir pra praia. Agora, se você vai pegar imigrantes aqui de São Paulo, ou você vai passar por Campinas para depois chegar na praia, aí você vai me dizer qual é o melhor caminho, né? Então, mas o norteador de onde a gente tem que chegar, né, que é um pouco diferente do propósito, é uma coisa que tem que estar muito bem estabelecida. E o terceiro, que não menos importante, é dar ferramenta, né? Então, se as pessoas têm ferramenta hoje para trabalhar, né, elas têm o que disponível ali no dia a dia delas, do que a gente pode oferecer de melhor para elas, né? Então, acho que com essa tríplice é o que eu vou fazendo gestão no dia a dia, aí constantemente ali, seja nos formatos de one-on-ones ou nas próprias reuniões periódicas com o time como um todo, né, a gente vai fortalecendo, né, esses pilares ali, e a gente vai aprendendo, modificando as rotas, assim que a gente vai enxergando as oportunidades. Cara, muito legal você falar. Você falou 2 palavras que eu concordo muito. Primeiro é ser vulnerável. Acho que quando você é vulnerável com alguém, a pessoa fala, como assim ele está se abrindo tanto comigo? Ele se confia tanto em mim. Eu acho que eu posso confiar nele. Eu acho que rola se você dá o primeiro passo, né, em dar a cara a tapa, o cara também fala, você não é uma pessoa filha da puta, óbvio. Ela vai rapidamente criar uma sinergia com você. E a segunda é um método socrático que você usou ali, que eu acho... os caras eram uns gênios, aqueles caras, né? Mas pergunta. Muitas vezes... E assim, mesmo que você seja um baita cara que já passou por dados, com certeza saiu uma técnica nova que você tá meio generalista, você não pegou. Já tem um novo banco que você não tá acompanhando. Então, mas o método de perguntar sempre vai funcionar melhor, porque às vezes é uma questão de não conseguir organizar os pensamentos ou não ter segurança. Então, ao perguntar, você começa a falar, mas isso, se fizer por aqui, qual que é o risco? E por ali, qual que é o risco? E depois de 3, 4 perguntas, e ele respondendo, fica óbvia a resposta. Você não precisa nem dizer. Você fala, então você já entendeu que caminho a gente deve seguir. Eu acho que é muito mais ajudar o time a organizar. E esse ponto de dar caminho, olhando pra mim assim, eu vejo que às vezes eu peco nisso, né? É óbvio, perfeito, cara, a gente quer chegar até a praia. Como é que nós vamos? Mas às vezes também você se envolve no dia a dia, no operacional, e acaba esquecendo de dar direção para os outros. Para você tá claro, que é a questão de comunicar, né? Para você tá muito óbvio onde você quer chegar, claro, senão você não estaria remando, mas comunicar para o time é alguma coisa que é besta, mas que eu acabo falhando bastante. Mas bem legal esse framezinho que você criou, simples, que qualquer cara mais júnior consegue fazer, em teoria. Óbvio que tem um skill que impede, mas logicamente ele é fácil de ser executado, mas que é super funcional, assim, na minha visão. E eu acho que tem um outro ponto, né, que acho que quanto mais você vai subindo, né, nos cargos gerenciais e você vai beirando ali o mundo executivo, cada vez mais vão fazer uma provocação para você, né, de o quanto que você está conectado à estratégia. Então, se você não tiver curioso ou inicialmente conectado à estratégia, dificilmente você vai conseguir passar propósito para o time, então isso já é um incentivo para você se desenvolver em uma disciplina que você pode não ser cobrado hoje, mas dali a pouco, invariavelmente, vai chegar. Sim, e tudo uma questão de hábito, né? Se você cria o hábito de fazer isso agora, a hora que você chegar lá, você já vai estar... Ou, para você chegar lá, vão olhar para o Marcelo e falar assim, não, o Marcelo, ele já tem essa visão.
Isso eu não preciso nem cobrar dele, porque isso já é natural com ele, porque ele já veio lá de trás. Perfeito. Perfeito, baita dica. E pra gente concluir aqui, cara, um pouco de futuro, assim, tanto do setor financeiro, quanto desse mundo que você, apesar de ser recente nele, né, com essa visão que você está tendo, de cliente aí. Então, setor financeiro, o que você está vendo para o futuro dele? Tanta coisa acontecendo agora, difícil também dizer, né, cravar na pedra, mas, assim, ideias que podem acontecer. Eu acho que mais isso, assim. O que você vê nos próximos 5, 10 anos aí? Tá. Eu acho que... essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque acho que nem os melhores especialistas aí em macroeconomia, né? Ou enfim, o mercado financeiro, eles vão conseguir passar com precisão, né? Então, se a gente voltar 5 anos, acho que todas as projeções que a gente fez, né? 5, 10 anos, elas acabaram se desdobrando de uma forma muito diferente, inclusive surpreendente, né? E mesmo que alguém acertou o resultado, errou completamente o caminho ou o porquê que aquele resultado ia acontecer. Perfeito. Eu concordo com você. Não, perfeito. Então, a gente hoje, né, quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem uma série de agendas ali, né, estruturantes que a gente precisa avançar, né, efetivamente para ter um caminho mais sustentável, né, pro país, assim, de certa forma. E aí acho que é muito a cabeça, né, mais econômica da história, zero trivial essa agenda também. Mas quando a gente fala dos bancos, né, eu acho que, essencialmente, a gente foi desdobrando, né, novas funcionalidades ali para ajudar o consumidor no final do dia, né? Mas a gente acabou não inventando tantas coisas novas ali, né? Quando a gente fala do que é o pacote, né, de produtos e serviços bancários, né? A gente está sempre otimizando ali e criando produtos cada vez mais personalizados, né? Que sejam mais simples e sejam mais atrativos para os clientes, né? E eu acho que essa agenda não vai mudar muito, né? Mas o que eu penso, assim, da agenda de CX em tudo isso, eu acho que a gente tem que evitar, né, um pouco desses buzz, né? Esses hypes de mercado, quando a gente fala de... Putz, cara, eu vou usar a IA generativa aqui para fazer XYZ, né? Mas eu ainda não sei o que eu preciso responder às dores do meu cliente, né? Então, o que eu vejo, e é um pouco do desafio que a gente tem e as conversas que eu faço no dia a dia, né, com meus pares em outras empresas ali, é justamente do que efetivamente é o básico para o cliente a gente está entregando. A partir daí, como é que eu consigo colocar personalização na jornada dele, né? A gente usa uma expressão que, como é que eu faço, né, para aquele funil de jornada, né, cada vez mais ele virar um cilindro, ou seja, cada vez o volume de clientes que estão entrando, eles conseguem chegar até o final, seja porque eu tenho um processo super transparente, uma jornada super fluida, né? E eu tenho caminhos alternativos para o cliente seguir até ele conseguir efetivamente se resolver. E eu acho que tem um ponto muito importante, que aí é um grande desafio, que é a interação com o cliente não é no seu canal, é com a sua marca, né? Então, como é que você consegue colocar todos os seus pontos de contato do cliente de uma forma que represente, né, de forma homogênea a sua marca, né? Então, como é que a mesma coisa que o cara está vendo ali no aplicativo, ele está vendo no atendimento, ele está vendo no WhatsApp, ele está vendo na internet, como é que você consegue, né, no final do dia, transparecer isso, prover a experiência e no final do dia, né, é o cliente na ponta sentindo efetivamente o que é a tua cultura. Perfeito. Tem duas questões aí também, que você tocou em alguns pontos. O primeiro é do atrasado, né? Então, a pessoa chega atrasada em alguma coisa, ela olha para todo mundo e fala assim, não, esse cara aqui, sei lá, cheguei atrasado só numa festa. A galera já comeu, a galera já conversou, e agora a galera tá bebendo, começando a beber. Você já chega atrasado, você já começa a beber. Aí dá errado, porque você não passou pelo estruturante ali antes. Acho que esse é um ponto importante e nessa questão da hype, né? Todo mundo quer, não quero IA. Pra quê? Não sei, eu quero. Não, calma. Me dá um problema que a técnica anterior não resolvia e vamos olhar pra IA pra resolver. Eu acho legal, acho bom pra caramba, tesão, mas, né, essa vontade de fazer e de não perder o bonde, né, o FOMO ali, é muito forte. Concordo com você, tem que tomar cuidado. Não tem problema testar também alguma coisa. Cara, coloca alguma coisa só pra eu aprender. Legal. Eu também não sou contrário, não, tem que ter. Não, vamos fazer teste. Mas, no geral, tem um problema e depois arruma a solução, né? Perfeito. E o segundo ponto Peraí que eu deu branco. A gente tava falando do... Eu acho que, quando a gente, só para complementar o primeiro ponto, né? Eu acho que é muito no sentido de... Como é que eu uso a tecnologia efetivamente para expandir, né, o meu conceito ali? Eu acho que a gente tem que pensar muito mais sobre essa ótica do que... Ainda não sei para onde que eu tenho que remar,
mas me traz uma tecnologia nova aí que eu vou conseguir remar mais rápido, para onde eu ainda não sei. Né? Então, assim... Sim. Não, eu lembrei o ponto. Você falou ali de que a gente vem há muito tempo aprimorando produtos e não tem nada muito novo surgindo. Eu lembro quando a gente era mais... Eu não vou lembrar quando, tá? Sei lá, devia estar antes da faculdade ou perto da faculdade, então faz bastante tempo. Teve algum cara de futuro falando o seguinte, olha, a gente teve lá atrás um monte de invenção, inventaram carro, avião, nananã, máquina disso, máquina daquilo, nananã, e essa nossa geração, a gente vem aprimorando as coisas. Aí eu acho que logo depois disso começou uma nova fase de inovação, IA, criptomoeda, carro elétrico mais ou menos, mas baterias, né? Enfim, um monte de telefone, celular, um monte de coisas novas surgindo. E eu acho que a gente entrou num novo momento de estabilização, de melhoria contínua ali da questão. Então, isso eu acho que é meio comum, óbvio que acontece no ambiente micro e macro, mas eu acho que é algo natural do mercado, né? Perfeito. Até nascerem as novas demandas. Até alguma coisa vir de novo e começar a ter os novos carros, aviões e tudo mais. Perfeito. Cara, Marcelo, baita papo, obrigado aí pela visão que você entregou. Muito legal trazer alguém que tem muita experiência num segmento, mas passou por várias áreas lá dentro, então tem uma visão muito ampla da coisa e que está numa área que eu sou meio apaixonado, aí, que eu acho tão bacana, fundamental, que é a questão de lidar com o cliente e se preocupar com o cliente. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Boa, valeu.